eu trabalho com funções booleanas. São funções que pegam sequências de menos 1 e 1 e retornam um número real. Eu estudo as probabilidades teóricas para depois estudar as aplicações delas. Elas têm várias medições, eles têm vários resultados muito importantes, como o teorema de Allen, que são teoremas sobre eleições, que não existe eleição consistente com 3 ou mais candidatos. E também sobre árvores de decisão, que são resultados de algoritmos. Normalmente a gente consegue aproximar bem condições usando algoritmos de tempo polinomiais. Eu sou a Lívia, do Departamento de Matemática, e a nossa pesquisa tem relação com 2 métodos da inversão transformada de Laplace. A gente estava comparando o método de Stefast e o método de Zach, e a gente acaba encontrando que realmente o método de Zach ele é muito bom com precisão dupla, mas o método de Stefast ele tem uma maior possibilidade de melhora. Então a gente consegue chegar até de 10 a menos 42, por exemplo, usando 100 dígitos de precisão. Então, eu sou o João Arthur. Meu estudo é um pouco sobre o número de Ramsey. A ideia do número de Ramsey é procurar em gráficos muito grandes, com muitos vértices, em qualquer coloração, tentar achar uma estrutura, tentar achar subconjuntos grandes, todas as áreas vermelhas ou azuis. E a ideia do meu estudo é entender o algoritmo da cota superior. O algoritmo proposto ano passado por essa equipe que melhorava a cota exponencial. Foi a primeira conta de 1985. E a ideia é entender o algoritmo novo. Então, o algoritmo consiste em você ter os conjuntos de nível e você ir criando ou um monocromático azul ou um livro vermelho, que é essa estrutura de um monocromático ligado a um gráfico. Então, o trabalho é justamente entender como criar esse algoritmo que mantém os tamanhos de y. Então não deixa muito diminuir muito, justamente para que algumas dessas condições aconteçam. Então esse algoritmo envolve basicamente, dado um cara em X, se eu quero jogar ele no B, no A ou joga fora. Meu nome é Arthur. Está interessado em cobrir regiões tridimensionais usando dominoses. Esse aqui é um exemplo de cobertura. Esse exemplo é difícil, então a gente vai desenhar uma cobertura usando andares. Esse aqui é um exemplo de diagrama de andares. Esse aqui é uma cobertura de processos. A gente está interessado em movimentos locais usando essas casinhas. Aqui está um exemplo desse movimento local. Aqui está um outro exemplo desse movimento local. E aí uma pergunta é, dadas as duas coberturas de uma região, será que é possível fazer uma sequência desses movimentos para ligar uma na outra? A resposta é que não. Existem variantes para isso. A gente pode dar uma estimativa do número de componentes conexos por flips, que é esse movimento local. E acabou, né? Olá, meu nome é Antônio Jardim e hoje eu vou apresentar o meu trabalho para você. O meu trabalho é sobre as geodésicas no tório de revolução. E eu fiz isso no aspecto de um físico. Ou seja, o que eu quis fazer foi, eu peguei uma partícula, coloquei na superfície de um tório e vi quais condições ela tem que satisfazer. E o que a gente descobre é que tem uma equação, que a gente chama da equação de Crelot, que é a mais importante, essa equação aqui, que ela pra gente monta as famílias de geodésicas no tório a partir dos possíveis valores de C. Então a gente, olhando quais são os possíveis valores de C, vai conseguir classificar as geodésicas. Então, por exemplo, um valor de C como esse, a gente teria essa geodésica. Um outro valor de C, a gente teria essa geodésica.
E depois o que a gente faz é, a gente considera a gravidade do nosso problema, para tornar o problema um pouco mais físico da nossa realidade. Quando a gente considera a gravidade, a gente vê que a equação se mantém a mesma, a equação importante, que é a equação de Clevin. Já as equações da geodésica mudam. Isso vai ter certas implicações para a gente que são muito divertidas.